Fala, galera concurseira do Brasil. Bora continuar o nosso estudo pedagógico da formação e capacitação de docentes. Nesta aula, vamos trabalhar os principais erros, que são questões de prova, né? E os princípios de Paulo Freire para a formação de professores. Paulo Freire também tem um dedinho aqui nesse assunto e a gente vai falar sobre PF ainda hoje nesta aula, tá certo assim? Lado esquerdo do quadro, nós temos os principais erros. Do lado direito do quadro, nós temos os princípios, que são 14, né? Os princípios de Paulo Freire para a formação de docentes. Vem comigo, porque por aqui é só vitória. Olha lá. O gestor, o coordenador, o analista de gestão educacional, que tem dificuldade para fazer as formações que ele prepara serem efetivas. Onde é que ele erra? Tá, estão aqui, ó, os 5 erros principais que aparecem tanto nas provas e na realidade também. Vamos ler? Olha lá. Erro número 1. Erro número 1. Definir a pauta da reunião às vésperas da reunião, né? Definir a pauta às vésperas do encontro, né? O que acontece? Improvisação. Em vez de existir um processo de formação, só o que tem é a reunião marcada. E o coordenador, o formador, a pessoa responsável pela capacitação, ao invés de já ter programado todo um trabalho, o máximo que ele tem, ai meu Deus, amanhã tem encontro com o professor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Arruma um filme, arruma lá qualquer conteúdo para trabalhar. Isso é improvisação, isso compromete o sucesso do projeto. Isso aí vai ser uma capacitação só de perda de tempo, de perda de horas. Por quê? Porque deixou para definir a pauta nas vésperas, não fez um planejamento, não fez o dever de casa. Isso é completamente abominável. Outra coisa errada, olha lá, número 2, olha para o quadro. Deixar de compartilhar com os professores, né, com os docentes, o propósito do encontro e as metas, né, que deverão ser alcançadas. Vê só. Isso é fruto do número 1, o número 2. Como só se marca a reunião, mas não se monta o projeto de formação, o que acontece? O formador, o coordenador, acaba escondendo o jogo. Por que que ele esconde o jogo? Não é porque é segredo, não é porque nem ele sabe o que ele vai querer falar lá. Então ele não compartilha. Os professores, os alunos da formação só sabem no dia que eles chegam. Quando eles chegam lá, na hora é que eles descobrem qual é a temática. Isso é um absurdo. Porque se os formandos, ou seja, os professores, os docentes, estiverem envolvidos com a temática, eles vão poder pensar sobre antes, vão poder pesquisar antes, vão poder trazer as suas colaborações. Pegá-los desprevenidos é muito ruim, porque não colabora com o processo de formação. Tá bom? Um erro muito grave é o número 3. Copiar modelos, né, de outras escolas, de outros formadores, né, que não colaboram, que não ajudam, né, a atender às características locais dos professores, do diagnóstico da escola local. Isso é muito errado, né? Ai, não sei, deixa eu procurar aqui na internet. Aí vai lá o formador, o coordenador, o analista de gestão educacional, responsável por montar a formação, copia um modelo e só faz executar aquela cópia, sem respeitar as características locais. Isso não pode de jeito nenhum, tá bom? Outro erro muito grave é o número 4. Incluir temas em excesso e não aprofundar nenhum deles. Isto é gravíssimo. Se fala de tudo, mas na verdade não se fala de nada. Essa é uma verdade hoje das formações de docentes nas escolas. Se fala de tudo, mas tudo superficialmente, porque lota o processo de formação de temas, mas não aprofunda, não trabalha, não leva para um nível de transformação nenhum deles. Isso é um erro muito, muito, muito absurdo que não pode existir de jeito nenhum. Tá
tá certo? Último erro, muito comum, para a gente se ligar. A avaliação, né, do processo dos encontros só é realizada, olha lá, ao fim do semestre e ao fim do ano, sem deixar tempo para corrigir os problemas ainda durante o processo. A gente conversou sobre avaliação. A avaliação tem caráter de monitoramento e a avaliação tem caráter de prestação de contas finais. Então, ou seja, a avaliação ela acontece durante e depois. O erro do número 5 é fazer só avaliação depois. Só avaliação depois. Não pode. A avaliação é durante e a avaliação é depois. Acompanhamento e monitoramento. Você tem que estar avaliando o tempo todo. Por quê? Como diz ali o número 5. Se houver alguma coisa errada, dá tempo da gente corrigir. Tá bom? Então esses são aí os principais erros. Os principais erros cometidos pelos coordenadores pedagógicos, pelos responsáveis pela formação e capacitação de docentes, tá bom? Então, mantendo a nossa pegada, falei dos problemas, vamos falar agora das soluções. Paulo Freire enumerou 14 princípios para a formação de professores. E esses princípios referem-se ao espírito da coisa, à essência do que é uma formação. Como é que deve estar o coração de quem organiza a formação e o coração de quem vai participar da formação como docente, como aluno que está sendo formado. O docente, no caso aqui, a equipe, né, o corpo docente da escola. Então, esses princípios vão reger o comportamento, a intencionalidade, a alma dos envolvidos nesse processo de formação. Então, não enxergue esses princípios só pelo olhar de quem forma. Enxergue pelo olhar de quem forma e de quem é formado. Porque vão ter princípios mais ao coração, ao ímpeto do responsável pela formação e outros princípios que estão mais para o lado de quem está sendo formado, dos formandos. Tudo bem assim? Ok? Então vem comigo. São 14, hein? Bora lá. O primeiro princípio é o da rigorosidade metódica. O que é isso? Aí, professor, que coisa estranha, né? Tá parecendo a perspectiva tradicional do ensino. Né? Esqueça isso. Nós não estamos falando de educação para os alunos, estamos falando de educação no sentido de formação de docentes. Ser rigoroso com o método é não abandonar. O que é que Paulo Freire estava dizendo com esse princípio? É assim, ó. Se prepara tudo, se organiza tudo, vai ter problematização, vai ter sistematização, vai ter institucionalização, aí vai para a hora do encontro. Quando chega lá, uma começa a conversar, ai mulher, deixa eu te contar as novidades, aí puxa a revista da Natura, aí não sei o que, não sei o que. Mal dá tempo para trabalhar a temática do encontro, porque o método foi abandonado. Como a pessoa responsável pela formação ela não é tão rigorosa, então, acabou que o método foi abandonado e acabou virando outra coisa. Tinha uma exposição para ser mostrada, tinha um filme muito importante para ser mostrado, mas o pastor fez blá, 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 perdeu o fio da meada. Cumpriu a hora, a carga horária, mas não cumpriu o programa. Rigorosidade metódica é ser fiel ao método planejado. Porque se deixar, os professores falam tanto e a gente perde o fio da meada, tá bom? Segundo princípio, é o princípio da utilização de pesquisa. Pessoal, isso é muito sério. A formação de docentes ela tem que estar baseada em pesquisa. Tanto o responsável pela formação tem que ser um pesquisador, pesquisar, reunir dados, como os professores, durante os trabalhos que são propostos a eles dentro da formação, devem também ter prazer pela pesquisa, tá bom? Então a pesquisa científica ela é muito importante. Ah, mas isso é coisa de faculdade. Não, isso está dentro também dos processos de formação. Pesquisar, 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 tá bom? Outra coisa, olha lá, Paulo Freire fala sobre a corporificação das palavras pelo exemplo. O que é a corporificação das palavras pelo exemplo? Dá corpo ao que se diz. Paulo Freire não aceitava reunir professores para ficar falando coisas impossíveis de entender, chatas, complexas e teóricas, onde os professores ficam super cansados e com muito sono. Não, 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 não. Didaticamente, corporificar as palavras é dar corpo. Tudo que for falado, se dá um exemplo.
Tudo que for falado, dá um exemplo. Tudo que for. Até uma sugestão que alguém que está no meio da plateia quiser dar, dê um exemplo para todo mundo alcançar, para todo mundo entender. Então, como a clareza é muito importante na formação do docente, então ele criou o princípio da corporificação das palavras pelo exemplo. Ou seja, tudo que for falado, dê exemplo, para todo mundo verificar se está entendendo muito bem. Tá certo assim? Ficou claro? Legal? Show! Nós temos também o princípio de assumir riscos e aceitar o novo. Assumir riscos e aceitar o novo. O que é isso? Os professores e também os coordenadores têm que ter a humildade de aceitar o novo. Inclusive, ó, tem mais princípio ali, ó. Curiosidade para aprender, tá vendo? Curiosidade para aprender, bom senso, humildade e tolerância, tá tudo na mesma pegada. Bom senso, humildade e tolerância, curiosidade para aprender, aceitar o novo e assumir riscos, tá tudo no mesmo bojo, no mesmo escopo. O que é isso? O professor, ele não pode achar que sabe tudo. Ele está sentado ali para participar da formação, para entender que tem novidades, tem atualizações, outros professores têm exemplos que deram certo em outros lugares. Ele não pode ser arrogante, ele tem que ser humilde para dizer, ó, realmente eu não sei de tudo não. É possível que eu possa aprender mais. Então, esses princípios todos, bom senso, humildade, tolerância, né, curiosidade para aprender, aceitar o novo, assumir risco, está tudo no sentido do professor estar disposto a fazer dar certo essa formação. Não é isso? Legal. E aí nós temos também, ó, essa é muito importante, a consciência do inacabamento. O que é isso? Quem concorda comigo que muitas vezes se começa a fazer um projeto, esse projeto é um projeto cansativo, é um processo desgastante, mas quando vai chegando no final, a gente meio que bloqueia a nossa mente para terminar logo, termina de qualquer jeito, seja um projeto escrito, seja um projeto na prática, e a gente sabe, a consciência está ali, ó, martelando. Você sabe que não terminou ainda. Não é assim o fim. Você programou, só que pelo cansaço, pelo desgaste, você vai lá e o improvisa ao final. Sabe o que é isso? Paulo Freire disse: todos envolvidos em uma formação devem ter a consciência do inacabamento. Devem deixar essa consciência tomar conta de tudo. Porque só termina quando chega no final. É importante deixar essa consciência falar mais alto dentro de nós. E ainda que estivermos cansados e desgastados, não vamos terminar. Vamos até o fim, vamos fazer bem feito. Tá bom? Aí vem agora, ó, o princípio da crítica sobre a prática, né? A crítica sobre a prática, que vai se referir à análise que os docentes que estão participando da formação devem fazer o tempo todo. Lembra que a gente falou na última aula sobre a autoavaliação? Então, na autoavaliação, nós temos essa análise crítica da prática. Tá dando certo? Tá dando errado? Como é que tá o meu desempenho como professor? Então, a formação docente tem que ser regida por esse princípio também, tá bom? Aí vem o respeito aos saberes do educando, pelo amor de Deus. Não é porque são professores que são os melhores do mundo e sabem tudo, não. A formação dos docentes precisa compreender, precisa aceitar que os alunos já têm uma bagagem, eles já sabem. Então, todas as ações que foram combinadas ali, naquela formação, naquela reunião, não pode tratar o aluno como um saco vazio, burro que não sabe de nada, não. Tem que respeitar o que o aluno já sabe, tá bom? Inclusive, ó, rejeitar toda forma de discriminação. Rejeitar toda forma de discriminação. Não pode discriminar nem os colegas que estão participando da formação, nem o formador que está vindo formar, nem os alunos. Por cor, por religião, por raça, por etnia, por política. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Discriminação de jeito nenhum. O princípio da competência profissional, que é muito importante no sentido do professor dominar os seus conteúdos, entender do seu trabalho, ser competente no que faz, tá certo? E o princípio do acreditar que mudar é possível. Todo mundo que está envolvido no trabalho docente, no trabalho de formação, precisa acreditar de todo o coração que mudar é
possível, que mudar é algo atingível. Todo mundo só precisa acreditar. Engajamento pessoal, lembra da dimensão pessoal? A gente acredita que vai dar certo, tá bom? Rigorosidade no método, não abandonar no meio do caminho e o encontro vira só um encontro de confraternização. Respeitar a utilização da pesquisa, sempre pesquisar. Corporificar as palavras por meio do exemplo, todo mundo dando exemplo para ficar claro o que está todo mundo dizendo ali. Né? Além de corporificar as palavras por meio do exemplo, nós temos que assumir o risco, né? Nós temos que aceitar o novo, ter curiosidade para aprender, não é isso? Ter bom senso, humildade, tolerância nessa relação. Né? Além de tudo isso, de ter bom senso, humildade e tolerância, ter a consciência do inacabamento, saber que o fim não é para terminar rápido, é para concluir com qualidade, é isso? Criticar a prática sempre, fazer uma análise sobre o que está acontecendo na prática, né? O que mais? Respeitar os saberes que os alunos já trazem com eles, rejeitar a discriminação, valorizar a competência profissional e acreditar que mudar é possível. Acreditar que mudar é possível, tá bom? Essa é a alma, é a essência do que é o comportamento humano, tanto dos formandos como dos formadores, dos coordenadores pedagógicos, nesta relação de formação. Bora para o do print? Vamos embora? 3, 2, 1. Printei para copiar. Printaram? Printaram. Show. Vamos junto. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre transdisciplinaridade e interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na formação de docentes. Assunto massa para estudarmos no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima. Tchau!